Olá, investidor e investidora de todo mundo. Aqui é o canal Dica de hoje. Como vocês sabem, quarta-feira é um dia que a gente responde a dúvida de algum dos nossos assinantes ou alguém que acompanha o nosso canal, e hoje eu escolhi a dúvida exatamente do Heródoto. O Heródoto ele pergunta para mim o seguinte, ele fala assim: Daniel, estou começando agora na Bolsa de Valores e entrei agora no mês de novembro de 2018. Eu só tenho R$ 1.000 para aportar a cada mês e as pessoas me falam que é importante diversificar, ter 7 ações, 10 ações, 15 ações. Eu já ouvi gente falando até de 30 ações. Qual é o melhor número de ações para eu ter e como eu consigo fazer essa diversificação com tão pouco dinheiro? Então a gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Curtam já o vídeo, se inscrevam no canal e a gente começa logo depois da vinheta. Bom, Heródoto, a primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, que você não deve achar que R$ 1.000 é pouco dinheiro, porque existem pessoas que começam inclusive com valores menores e eu acredito que o teu principal foco agora deve ser em conseguir aumentar esses aportes e não necessariamente deixando de viver, tentando fazer com que a tua renda do trabalho aumente para que você possa disponibilizar um valor maior aí para aporte. Quanto mais melhor no início. Nesse início que você aí está começando, mais importante do que a diversificação é você ter uma mentalidade de acumulação. Tá? Você não pode ficar pensando em vender ações ou ficar fazendo trade ou porque a ação subiu 5, 10% você quer vender para tentar embolsar esse lucro e tentar colocar em outra ação, nada disso. Nesse início você tem que focar em acumular boas ações. Tá? E boas ações eu acho que você consegue aí material disponível pra caramba na internet para você ver. Foca em empresas que são lucrativas e empresas que você acha que vão continuar existindo daqui a 15, 20 anos. E aí a gente entra na parte principal. Quantas ações você deve ter? Você tem que entender que quando uma pessoa fala 7 ações, 15, 20, 30, não existe um número certo. Existe aí na literatura investidores que se deram super bem apenas com uma ação, e aí você pode falar de Mark Zuckerberg, por exemplo, de Bill Gates, a gente pode falar do próprio dono da Google, a gente pode falar dos donos do Walmart, por exemplo, são pessoas que investiram praticamente todo o dinheiro em apenas uma ação. E aí você vai falar que eles estão errados? Eles não estão errados, eles são pessoas que fazem parte dos maiores bilionários ali da Forbes todos os anos. E você vai ter outras pessoas que também se deram bem, por exemplo, igual o Peter Lynch no fundo dele, o Magellan, que na década de 80 era o melhor fundo, o fundo que mais rendia, e ele chegou a ter 1.400 ações no portfólio. Então o que eu quero te dizer é o seguinte, não existe uma fórmula de bolo pronto. Você é que vai definir de acordo com o teu perfil. O que você precisa saber é o seguinte, se você botar 1, 2, 3 ações, é mais fácil de você acompanhar. Por quê? Porque você pode tentar caçar o máximo de informação possível dessas ações, você pode tentar buscar tudo que afeta essa ação, inclusive do setor, você pode talvez até ligar para o RI dessas empresas e você pode tentar se cercar ao máximo. É o que aqueles investidores falam assim, melhor do que ter muitos ovos em uma cesta é você ter poucos ovos e tomar bastante conta da cesta, né? Então você tem uma cesta com poucos ovos, então você fica de olho naquela cesta o tempo todo. Enquanto isso, se o teu perfil for um perfil de maior diversificação, porque você tendo poucas ações, o que vai acontecer? Se uma dessas acontecer alguma coisa que você não estava esperando, alguma coisa que às vezes não tinha nem como prever, a queda na tua carteira vai ser muito grande. Da mesma forma que se uma delas tiver uma alta muito forte, essa alta também vai ser muito grande. Enquanto isso, se você tiver 30, 40, 50 ações, o que vai acontecer? Se uma delas, por exemplo, for pega numa delação premiada, se tiver um
caso de corrupção, se tiver um problema desse, essa ação provavelmente vai representar 2%, 3% da tua carteira. Então isso não vai mudar muita coisa. Então a minha dica para você é, em primeiro lugar, se preocupa em acumular patrimônio de ações boas, tá? Em segundo lugar, à medida que você for crescendo o teu patrimônio, você vai perceber se você gosta de focar em poucas empresas e tomar bastante conta dessa cesta, mesmo sabendo que existe um risco maior de você não diversificar, você vai ver que a tua carteira vai oscilar mais, nas horas que você ganhar, você deve ganhar mais, e na hora que você perder, você deve perder mais, ou você vai perceber que o teu perfil é um perfil um pouco mais conservador e que prefere ter uma diversificação maior. É importante, de qualquer uma das duas formas, você ter um pleno entendimento de todas as ações que você está comprando. Então, quer dizer, tem pessoas que compram 30, 40 ações e conhecem as 30, 40 empresas que ela tem. No mínimo, consegue falar 1 ou 2 minutos sobre cada empresa dessas. Tem outras pessoas que às vezes só tem 5 ações e não sabe nem o que as empresas fazem. Então é importante você também saber que quanto mais empresas, mais tempo você vai precisar despender aí em estudando as empresas de certa forma. E com relação à diversificação em termos de custos, é claro que se você tiver 30 ações, você vai ter que fazer muito mais compras, né, para você manter esse teu patrimônio. Então quer dizer, às vezes você vai comprar no mercado fracionário 20, 30, 40 ações, enquanto isso, se você tiver menos ações, você vai poder fazer menos compras. Então o custo fica um pouco menor, mas hoje em dia as corretoras estão com taxas bem baixas de corretagem, então isso que era um problema lá no passado, hoje já é um problema também, mas é um problema um pouco menor. Quando você fala de taxas de corretagem de 80 centavos, de 1,49, de 1,99, etc. Até se você fizer aporte, por exemplo, de 400, de 500 reais em uma ação, a gente está falando aí de 0,5% só, ou 0,3%, são valores pequenos. Então, você vai descobrir o teu perfil, você vai ver o que é melhor. Eu, particularmente, na carteira dica de hoje, eu gosto de pegar poucas ações e fazer um núcleo bem forte daquelas ações que eu gosto, que eu confio, e a partir daí eu posso distribuir uma parcela que sobra entre muitas ações, e aí eu posso ter várias ações nessa parcela de risco. Então eu sei que eu tenho uma concentração dentro daquele núcleo que eu considero um núcleo mais forte, e eu tenho uma diversificação exatamente na parte de risco. E aí eu acabo juntando, né, a parte de concentração e diversificação. Enfim, Heródoto, eu espero ter conseguido responder a tua dúvida. Agradeço a todos por estarem acompanhando até agora. Abraços para todos vocês, bons investimentos. Tchau, tchau.